Bem-vindos ao meu louco mundo, onde quando nada mais faz sentido, tudo que resta é a imaginação. Existem várias lendas a respeito dessa deusa sumério-babilônica relegada ao papel de demônio na antiga religião judaica. Excluída da versão final da Bíblia, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, e não Eva. Porém, ela se revoltou com o machismo do primeiro homem criado por Deus e foi embora. Nessa sexta sombria, vem comigo conhecer algumas curiosidades sobre essa deusa tida como a primeira feminista por se rebelar contra normas patriarcais. Vem comigo conhecer Lilith. A imagem de Lilith muda de cultura para cultura, sendo que a associação com poderes demoníacos foi ganhando força, à medida que valores patriarcais passaram a dominar. Em princípio, ela foi uma deusa muito cultuada na Mesopotâmia e comparada à lua negra, à sombra do inconsciente, ao mistério, ao poder, ao silêncio, à sedução, à tempestade, à escuridão e à morte. Lilith foi frequentemente representada com cabelos longos, asas, corpo sensual e pés em forma de garras de coruja. Na maior parte das vezes, ela surge em gravuras antigas, sem roupas, para representar a sua natureza selvagem e inomável. Em outras, ela aparece sobre um leão e com uma coroa da realeza sumeriana. Entre os católicos, a sua imagem ganhou popularidade a partir do crescimento dos estudos da demonologia, a partir do século XIV. A sua representação a relaciona tanto com as sereias gregas, quanto com as aves noturnas. É aí também que nascem os mitos de mãe dos vampiros e de bruxa. Até o século XIX, Lilith ainda era tida como um demônio, e encontram-se vestígios dos feitiços de proteção que foram usados contra ela. Como a deusa grega Hecate, Lilith é tida como uma patrona das bruxas, porém é visualizada como uma feiticeira atraente e sedutora, uma femme fatale, a personificação do poder feminino e do mistério da lua. De acordo com o Talmud, uma coletânea de textos sagrados do judaísmo rabínico, Lilith foi criada por Deus da mesma forma que Adão, exceto que em vez de barro, as mãos divinas usaram lodo e fezes para moldá-la, materiais que comprovam o teor misógino e machista da obra. No ano de 325 d.C., foi realizado o primeiro Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões onde havia cristãos para discutir e definir temas fundamentais do cristianismo, tais como a data da Páscoa e se Cristo era um ser criado ou não criado, e sim igual e eterno como Deus seu Pai. Além de condenar, rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos, aqueles que, segundo o concílio, foram escritos sem a inspiração divina por irem contra os dogmas estabelecidos pelos bispos. Vários evangelhos originais daquela época que deveriam estar na Bíblia foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis 2. Foi decidido no Concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945, próximo à cidade de Nag Hammadi, lá no Egito, 52 cópias de textos antigos, chamados de evangelhos gnósticos, foram encontrados em 13 códices de papiro envoltos em couro, livros escritos à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas, é claro, apropriou-se deles, trancafiando-os nos cofres do Vaticano. Estranho, não é mesmo? Em um desses evangelhos está a história de Lilith, a primeira mulher de Adão que veio antes de Eva. No folclore popular hebreu medieval,
Ela é tida como a primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que o abandonou partindo do Jardim do Éden por causa de uma disputa sobre igualdade do sexo, passando depois a ser considerada como um demônio. De acordo com a interpretação da criação humana em Gênesis, feita num alfabeto de Ben Sira, entre 600 e 1000 d.C., Lilith foi criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão. Porém, ela se recusava a ficar sempre por baixo durante as suas relações sexuais. Segundo este manuscrito milenar, Ben Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor II. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse: "Não é bom que o homem esteja só." Ele então criou a mulher para Adão da terra, como ele havia criado o próprio Adão, e chamou-a de Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Lilith disse: "Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó, e por isso sou tua igual." Adão retrucou: "Eu não vou deitar abaixo de você, apenas por cima, pois você está apta apenas para estar na posição inferior, enquanto eu sou um ser superior." Lilith respondeu: "Nós somos iguais um ao outro, considerando que ambos fomos criados a partir da terra." Mas eles não deram ouvidos um ao outro. E quando Lilith percebeu isso, ela pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Adão orou ao seu Criador: "Soberano do universo, a mulher que você me deu fugiu." Ao mesmo tempo, Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Os 3 anjos foram, insistiram que ela voltasse e ainda ameaçaram afogá-la. Porém, ela se recusou a voltar, sendo assim condenada por Deus a perder 100 filhos por dia. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos, que são Sanvi, Sansavi e Samanjalaf. Eva teria então sido criada a partir da costela de Adão, como todo mundo já sabe. A ponto de curiosidade, o nome inefável descreve algo que não pode ser pronunciado, ou seja, impronunciável, indizível. Seria algo tão sagrado que sua pronúncia seria indevida, restrita apenas aos escolhidos e dita apenas nos momentos apropriados. Assim, o nome inefável seria o nome de um Deus eterno, único, onipresente e invisível. Explicado isso? Vamos continuar com a história de Lilith? Outra interpretação diz que Lilith juntou seus anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva, ao passo que Lilith tentou Adão, e os fizeram cometer adultério. Desde então, o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois mesmo abandonando seu marido, ela não aceitava a segunda esposa. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados, para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas, ou como um demônio do mar, e não como igual ao homem. Conclui-se pelos textos e por amuletos medievais que ela era uma superstição comum entre os camponeses. Deixar as esculturas dos 3 anjos, Sanvi, Sansavi e Samanjalaf, que a perseguiram para fora do Éden, protegeria os bebês recém-nascidos e impediria que seus maridos fossem seduzidos por Lilith a cometer adultério. A imagem mais conhecida que temos de Lilith é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. É bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo judaico de demônio. Assim surgiram as lendas vampíricas. Lilith tinha 100 filhos por dia, sucubos quando eram mulheres e incubos quando homens, ou simplesmente Lilin.
Eles se alimentavam da energia desprendida do ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos e seriam os geradores das poluções noturnas, que são orgasmos espontâneos durante o sono, que incluem a ejaculação para homens e a umidade vaginal ou um orgasmo, ou até mesmo ambos, para as mulheres. Há certas particularidades interessantes nos ataques de Lilith, como o aperto esmagador sobre o peito, uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão, e sua habilidade de cortar o pênis com a sua vagina, segundo os relatos católicos medievais. Ao mesmo tempo que ela representa a liberdade sexual feminina, ela também representa a castração masculina. Ainda na mitologia judaica, Lilin, o nome singular feminino é Lili e singular masculino é Lilu. É um termo usado para denominar espíritos noturnos. O registro mais antigo de um conto sobre eles foi compilado no alfabeto de Ben Sira, segundo o qual a primeira mulher, Lilith, se revoltou e abandonou Adão. Segundo a narrativa, ela fugiu para o Mar Vermelho, passou a viver na promiscuidade com demônios e gerava 100 Lilin por dia. Os chamados bebês demônios. 100 bebês demônios. Lilith e seus filhos são considerados espíritos da noite. Na antiga religião mesopotâmia, havia também os Lilu, para demônios masculinos hostis, e Lili, como um demônio feminino, sobre os quais as narrativas hebraicas podem ter se baseado nas suas descrições de ataques noturnos. Na mitologia grega, algumas vezes Lilith é associada com a deusa Hecate, uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Hecate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Segundo a filosofia Wicca, Lilith pode ser invocada para pedidos envolvendo sensualidade, sexo, magia, poder, força, igualdade, sabedoria, prazer e sedução. Além da coruja, outros de seus símbolos são o salgueiro, a lança, a serpente, pedras furadas e a pérola negra. As plantas correspondentes aos poderes de Lilith são o lírio e o estragão, e as cores delas são vermelho, preto, cinza, lilás e branco. Os seguidores da Wicca, aliás, são os responsáveis pelo resgate da antiga valorização de Lilith como deusa pagã e símbolo de independência, rebeldia e da luta das mulheres contra o patriarcado. A cultura pop volta e meia menciona Lilith. Tipo, na série Supernatural, ou Sobrenatural, ela foi criada por Lúcifer, anjo criado por Deus que se rebelou contra o Criador. Tem os olhos brancos e surge inicialmente como uma doce garotinha. Outro exemplo é o filme de vampiro cult, O Despertar de Lilith, de 2016, em que a cineasta brasileira Mônica Demes usa a mitologia da deusa contra a trajetória de libertação sexual de uma mulher com um casamento infeliz e vivida pela cantora Bárbara Eugênia. O livro brasileiro Gênesis Proibido, a tragédia de Adão e Lilith, de 2014, retrata a saga de Lilith como a primeira mulher posta na Terra, escrito por Marcelo de Lima Lessa. Inclusive, na série de sucesso Lúcifer da Netflix, Lilith aparece como a mãe de todos os demônios, e na série O Lado Sombrio de Sabrina também temos uma visão da história de Lilith e como ela se tornou a consorte de Lúcifer. Por outro lado, nada é certo quando a gente fala em textos antigos. Há quem leia o primeiro capítulo de Gênesis como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. O único texto que de fato menciona Lilith como a primeira mulher de Adão é o alfabeto de Ben Sira, do século VII, que alguns consideram sático, embora ele faça a mesma parte do Talmud judaico. E por último, textos sagrados não são livros de história.
Discutir o que realmente aconteceu no Jardim do Éden é igual a discutir se Capitu traiu Bentinho. Ou seja, não há uma resposta. Então, se você gostou de saber um pouco mais a respeito de Lilith, deixe seu like que não custa nada e ajudem muito o canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!